Boa noite, amados irmãos, mais uma vez aqui no culto de celebração, no Ministério do Oficar. Queremos abrir esse culto com uma oração, agradecendo, falando com o nosso Deus e pedindo a Ele a direção do Espírito Santo para toda a ministração que será dedicada a esse culto. Convido você a, neste momento, recostar sua cabeça e vamos falar com Deus. Santo, 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 santo é o Senhor, aleluia. Toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração sejam dados a Ti, meu Senhor e Rei. Que nesta noite o Teu Santo Espírito possa adentrar aos nossos corações, governando, derramando do Teu Santo Espírito, do Teu amor, da Tua misericórdia sobre as nossas vidas e trazendo para nós o entendimento da Tua palavra, o conhecimento da verdade que liberta, a paz que traz o verdadeiro entendimento, que o Senhor possa tomar a nossa vida em Tuas mãos. Peço que o Senhor venha com o Teu Santo Espírito dirigir através do pastor Américo, que ele possa ser usado pelo Teu Santo Espírito nesta noite, a ministrar aos corações de todos aqueles que estão neste momento aguardando o início desse culto, quanto aqueles que verão esse culto durante algum tempo, daqui a pouco, amanhã, seja o horário que for, que o Espírito da Tua palavra possa alcançar os corações. Toma a nossa vida em Tuas mãos, toma esse culto em Tuas mãos, toma os louvores, a palavra, toda a mensagem que o Senhor possa falar aos nossos corações. E desde já Te agradecemos, na certeza que o Senhor é bom e que o Senhor tem nos dado, tem nos ajudado a todo instante e momento. O Senhor é tudo para cada um de nós. Aleluia. Te adoramos, meu Deus. Aleluia. Glórias e glórias sejam dados a Ti. Amém. Aleluia. Bendito seja o nosso Deus. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por muitas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca vem. A vitória não vem. Então você pergunta a Deus por quê? Porque o Senhor é não merecer. Misericórdia, Deus, eu sou teu filho, eu sou teu filho. Pra si mesmo, Deus é Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo profundo contigo, Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior, o que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo, Ele é contigo. Pergunta pra si responder a Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca vêm. Não vem. Então você não sabe o que fazer, a dor e o desespero não te deixa ver que Deus tem algo novo contigo, Ele é bom.
Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia, bendito seja o nosso Deus. Creia, o Senhor é contigo e a sua misericórdia dura para sempre. Eu sei que teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não há de alimento nos campos, eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê os seus frutos, mesmo que não há de alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Eu sei que teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seus frutos, mesmo que não há de alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Bendito seja o Senhor, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor. Santo é o Senhor dos exércitos. Deus é perfeito em todos os seus feitos. E a palavra do Senhor diz que tudo contribui em favor dos que vão herdar a salvação. Você está preparado para isso? A pergunta que não quer calar é essa. Será que eu estou preparado para aceitar o tudo contribui em favor dos que vão herdar a salvação? E você fala assim: não, eu sou cristão, eu sou de Jesus. É maravilhoso, é fácil, né? É até legal. Tu vê que hoje virou moda todo mundo, né? Hoje, antigamente, nós éramos chamados dos Bíblia, tem os Bíblia na rua. Ninguém queria ser chamado de Bíblia.
As pessoas abriam, não, eu sou da religião tal, né? Eu sou da religião tal. Mas Bíblia não, ninguém queria ser chamado de Bíblia, né? Porque chamavam de Bíblia porque o cristão no Brasil, ele ia para a igreja com a Bíblia debaixo do braço. Então olha lá o Bíblia lá, o carregar. Bíblia significa aquele que carrega a Bíblia para a igreja, né? Que a maioria das outras religiões não carregavam a Bíblia para a igreja, então não tinha esse nome, né? Não davam esse nome, não estigmatizavam a pessoa assim. Eu acho que a melhor palavra é essa. Então aqueles que iam para a igreja eram Bíblia. Eu lembro quando eu me converti, ainda no ano de 1985, eu comecei a levar a Bíblia para o culto, né? Aí quando eu ganhei, eu levava uma pequenininha no bolso, que eu tinha vergonha, depois eu ganhei uma maior. E aquela Bíblia grande eu botava debaixo do braço, né? E lá ia eu. Ó, primeira coisa que eu fiz quando eu fui para a igreja, isso é testemunho de vida. Isso é fato. É algo que eu estou falando aqui que a maioria do cristão vive isso. Primeira vez que eu fui para a igreja com aquela Bíblia grande, aí me dava uma vergonha, né? Mas aí daqui a pouco alguém gritou, ei, já vai a Bíblia aí, ó. Aí pronto. Aí aquilo dava uma vergonha, eu ia para a igreja, né? Aí a primeira coisa que aconteceu comigo foi a pior coisa que pode acontecer com o cristão. Eu reformei a minha conduta, né? A minha maneira de me apresentar para o mundo, né? Mas não tinha mudado o meu interior. Lá, naquele tempo, lógico que o Espírito Santo que começou a boa obra, ele ia levar até o fim. Mas no momento, pela força das pessoas, não, porque o varão tem que se ataviar, então eu comecei a usar logo aquelas calças compridas, sapato, camisa de manga comprida, fechada até aqui, podia ter um calor de 45 graus, às vezes meu pai, rapaz, tira essa camisa, tu tá passando mal, e eu lá virando concreto para ele na obra da loja que hoje nós herdamos, né? Eu virava concreto lá de camisa de manga comprida, rapaz, tira isso, trabalhava na loja dele, que era um borracheiro, e eu trabalhava lá, e ele, tira essa camisa, não, vou trabalhar assim, aquilo para mim era aquilo era vida. Depois nós fomos crescendo, fomos amadurecendo, fomos estudando e fomos sendo libertos dos rudimentos de homem que nos escraviza. Hoje sou livre em Cristo Jesus. Isso aqui já é a introdução da mensagem. Isso é algo que atrapalha o crescimento da igreja e do verdadeiro cristianismo, é a reforma exterior, né? Não é uma transformação, não é uma metamorfose, né? Uma mudança, como as pessoas gostam de falar, uma metanoia, uma mudança de mente. A minha mente não foi mudada, eu me reformei, mas continuei o Adão velho. Mas como Deus tinha um propósito, eu fui os troncos e barrancos, cai aqui, sofre ali, é um sofrimento tremendo, porque você geme, chora por causa do pecado que você já carrega com você. E se você vai descobrindo aquilo que você é escravo, mas você não sabe como se libertar. Até que eu aprendi, Deus separou um servo dele, escritor de livros aí da CPAD e outras, né? Pessoas que imprimem e escrevem livros, né? Agora me falhou a memória aqui, editoras e outras editoras. Ele fez mapa do Apocalipse, mapa de Gênesis até Apocalipse. Ele tinha um conhecimento vasto. E aquele homem chamado Joel de Brito, ele nos preparou ali, era um oficial aposentado da Polícia Militar, um homem muito inteligente na palavra. Não tinha nada que ele nunca via, ele não sabia nada, ele tinha conhecimento da palavra. Então nós aprendemos ali a não ser fariseu. Aprendi com ele a não ser fariseu. Ele falou, meu filho, ele falava assim, direto, não seja fariseu. Então, hoje, nós aprendemos as escrituras e contemplamos ali a luta de Paulo, né? Com os fariseus, nós vamos entender o que ele estava querendo me dizer. Que naquela época se valorizava ainda, quando eu me converti, o exterior das pessoas. As pessoas, né, maquiavam o seu estereotipo aqui, roupa tal, mas o testemunho muitas das vezes não era compatível com a aparência. E hoje nós entendemos e aprendemos com as escrituras que Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. Desde Gênesis, lá do primeiro sacrifício dos dois filhos de Adão e Eva, Adão já sacrificava a Deus. Eles sacrificaram porque eles aprenderam com Adão
e Eva, eles viram seus pais fazer, eles viram Adão oferecer, e chegou o tempo da idade, provavelmente, tá? Provavelmente, ninguém sabe quantos anos eles tinham, probabilidade é de 20 a 30 anos, mas eu creio que foi com 30 anos, que Deus separou homens para ser sacerdotes no tempo, para ministrar a partir dos 30 anos. Eu creio nisso, dos 20 aos 30, mas eu vou ficar com os 30, se você quiser ficar com 20, 25, 28, amém. Isso não vai tirar a essência do que eu estou falando. Então, quando eles foram apresentar ali, então nós vimos ali que não é aparência, não é aparência, é coração, Deus olha coração. E desde os tempos mais antigos, Deus sempre olhou o coração. E Deus, por meio dos profetas, começou a revelar que Ele não quer sacrifício, mas obediência. E a obediência, ela fala do coração. A obediência fala daquilo que está dentro do coração, do que a palavra de Deus fez no seu interior, que vai exteriorizar. A aparência, ela não traz a realidade da presença do poder de Deus no interior do homem, mas o homem que pratica a palavra de Deus, ele pode não ter aparência, mas quando Deus olha para ele, Deus reconhece ele como filho. E muitas das vezes a pessoa tem aparência, mas não é filho de Deus. Os nossos púlpitos das nossas igrejas estão cheios desse povo. Já no tempo de Paulo, o apóstolo Paulo, estava esse povo lá dentro da igreja pregando e combatendo o verdadeiro evangelho e pregando o falso evangelho. Então a igreja hoje está sendo bombardeada, não é nada novo, é algo antigo, e nós não podemos titubear, vacilar, temos que ter punho firme, braço firme, mãos estendidas contra a iniquidade e contra o falso evangelho, porque Deus nos chamou para pregar este evangelho glorioso. Então, baseado nessa introdução, que Deus não gosta de aparência, mas Deus gosta da verdade dentro do indivíduo, Deus gosta de olhar para o homem e ver Cristo lá dentro. O que é ver Cristo? É ver que ele foi gerado pela palavra, abraça o evangelho e vive esse evangelho. Não adianta aparência, não adianta se maquiar. Eu quero que você abra a sua Bíblia. A mensagem de hoje está nas mãos do Espírito Santo. Ele que é o dono da igreja, Senhor de cada um de nós, até de mim. Essa mensagem vai falar comigo, vai falar com você, vai falar com a igreja de Deus. Aquele que tiver o Espírito Santo, ouça o que o Espírito diz à igreja. Então nós vamos abrir aí a nossa Bíblia no livro de Marcos, capítulo 15 do Evangelho de Marcos, São Marcos, como alguns gostam, ou Marcos, capítulo 15, esse aqui era João Marcos, né? João Marcos, que sobrinho de Barnabé, que Paulo fica muito chateado com ele, quando ele atravessa ali o Egeu com ele, e quando ele chega do outro lado, na Ásia Menor, ele vai ficar com medo daquilo que aconteceu na ilha de Chipre, da onde ele era cidadão ali, a família dele tinha imóveis ali, eles eram pessoas abastadas, e Marco vai medrar, vai voltar, e depois Paulo vai receber esse jovem de maneira calorosa, valorosa, vai reconhecer, vai dar oportunidade novamente, que o que ele fez foi muito ruim, mas Paulo vai dar nova oportunidade, baseado não só na vontade de Deus, mas nos conselhos de Barnabé. É bom sempre nós termos um homem como Barnabé ao nosso lado, que nos ajude, que nos bota para frente, que nos levante, que nos agigante. Por isso hoje nós estamos lendo esse Evangelho de Marcos. Então João Marcos é uma bênção até hoje. Abra aí capítulo 15, versículo do 23 ao 24. 2 versículos somente, que diz assim: deram-lhe a beber vinho com mirra, ele porém não tomou. Então crucificaram e repartiram entre si as vestes deles, lançando-lhes sorte para ver o que levaria cada um. E era a hora terceira quando o crucificaram. Levaram para um monte em Jerusalém, a entrada da cidade, que tinha uma aparência de uma caveira, onde a autoridade romana gostava de expor ali os patíbulos, as cruzes, aonde eles penduravam ali estupradores, ladrões, contraventores,
e qualquer um que se levantava contra a autoridade romana. Eles expunham essas pessoas para ficar como exemplo para todo mundo, para que as pessoas não se levantassem contra Roma. O nome disso era a Pax Romana, a paz feita pela espada. Fez qualquer coisa que Roma não gostava, ela não perdoava. Passava a espada, mandava matar, na maioria das vezes, ou no patíbulo, crucificado, ou naquele X, onde as pessoas ficavam ali penduradas, até morrer, e muitas vezes deixavam apodrecer os corpos ali. O mau cheiro era grande, às vezes era 15, 20, 30 pessoas crucificadas, ou na cruz, ou naquele X, que era como o governo romano crucificava, e às vezes até mesmo um madeiro com as mãos para o alto pregado e os pés pregados, e a pessoa ficava ali até morrer. O importante era dar exemplo e fazer sofrer. Cristo vai morrer na cruz. Vão fazer uma cruz de madeira e vão crucificar Jesus Cristo. A porta da entrada de Jerusalém, próximo a Jerusalém, um pouco afastado, tinha esse monte chamado Gólgota, que é Monte Caveira, aonde o governo romano crucificava os criminosos, aqueles que deviam a lei, eram crucificados ali e morriam a morte de maldito, porque se levantavam contra a autoridade romana. Cristo vai ser escolhido, examinado, preparado, primeiro pelos sacerdotes e sumos sacerdotes, pelo sinédrio, juntamente, depois vai ser levado para a corte romana, vai ser examinado por duas autoridades romanas e vão condená-los mesmo sem ele ter pecado. Mas Cristo morreu debaixo da autoridade da lei, não só mosaica, não só a lei de Moisés, como também a lei romana. Ele foi condenado à morte por se declarar rei dos judeus. E Deus é tremendo. Os judeus reivindicaram, não tira isso daí não. Pilatos falou, não, o que escrevi está escrito e assim vai ficar. Porque Deus determinou. Morre um rei por toda um reinado. O reinado que ele morre não é o reinado que está ali. O reinado que ele morre é o reinado que vai vir a existir, chamado Israel de Deus. Então Cristo morre ali no Gólgota, e quando ele morre no Gólgota, ele paga o preço do pecado da humanidade, e com o seu sangue, com a sua morte, ele vai remir céu e vai remir terra. Tudo pertence a Cristo. Por isso ele fala, o Pai, é-me dado toda a autoridade no céu e da terra. O Pai ninguém julga, deu essa autoridade para mim julgar. Então ele é o juiz por excelência, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele é aquele que determina para onde você vai e para onde você não vai. Se você vai para o Sheol, se você vai para o paraíso, esperar o grande momento aonde todos nós estaremos com ele para sempre. Então Cristo foi crucificado para pagar o preço do nosso pecado e morreu pela autoridade da lei, e morreu pela lei e para a lei. Quando Cristo vai à cruz, Cristo era cumpridor da lei. Cristo guardava o sábado junto com os seus patrícios, apesar de ele curar no sábado, quebrar o sábado por causa do amor ao próximo. Ele já demonstrava que o sábado verdadeiro é o descanso, é a libertação do poder do pecado, da morte, da enfermidade e do diabo. O descanso verdadeiro é quando ele está fora do domínio do diabo. Então Cristo mostrava isso no sábado, que o sábado foi para isso, para trazer liberdade. Então Cristo fez tudo debaixo da lei, cumpriu com a lei. Uma vez que ele morre debaixo da autoridade da lei, ele morre para a lei. E quando ele morre pagando o preço do pecado. E quando Cristo ressuscita livre dos rudimentos da lei, mas para viver uma vida para Deus, trazer o Israel de Deus à existência. O primogênito dessa criação é Cristo. Ele é o unigênito Filho de Deus, e com a morte e ressurreição ele passa a ser o primogênito dessa nova linhagem de seres feitos à imagem e semelhança
de Deus, como todos os outros são, até os homens caídos, mas perderam essa bênção porque renunciam a Cristo. Mas se aceitarem a Jesus, podem receber o poder, como diz no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 10, 11, 12, 13 ali. Deus dá poder para o homem se tornar filho de Deus. Então, se Cristo morre debaixo da lei e morre para a lei, uma vez que ele ressuscita, que ele surge novamente, ele não está debaixo da autoridade da lei, mas vive pela autoridade do Espírito, que vive e fica e é permanente e vive para viver para Deus. Porque hoje as pessoas, por não examinar as Escrituras, estão aí fazendo coisas que, como dizem alguns, sabe, até o diabo duvida. Estão dentro da igreja, vêm para a igreja, eles querem ser artistas na igreja, eles querem se fazer na igreja, eles querem fazer louvores sem ter compromisso com santidade, sem ter compromisso com a palavra. Tem gente que se forma em teologia, vai ser pastor sem compromisso com a palavra, sem compromisso com o Espírito Santo, sem compromisso com o reino. Vê que as pessoas hoje ganham dinheiro na igreja e enchem-se de dinheiro, moram em belos apartamentos, tem fazendas, tem casas, os filhos moram nas melhores casas, estudam nas melhores faculdades, faz os melhores cursos. Se for pelo teu salário digno e honesto, glória a Deus, tudo isso é digno. Mas na maioria das vezes nós estamos vendo que as pessoas às vezes não conseguem fazer nada, porque estão com as vistas voltadas só para o brilho do ouro e a prata desse mundo. A verdade é essa. Aí começam a querer criar igrejas que suportem 5 mil, 10 mil, 15 mil pessoas, quando muitas das vezes nós não temos condições de tratar de 2 mil, de 1.000, de 500. Se você for para dentro de uma questão de organização, uma igreja com 150 membros, 200 membros era o ideal para uma pessoa tratar. Não, mas hoje em dia o camarada com a igreja com 10 mil, 15 mil membros, por quê? As pessoas querem se fazer daquilo que Cristo produz. Paulo fala isso para a igreja de Éfeso. Sei que quando eu vos deixar, de Gálatas também, sei que quando eu vos deixar, entrarão lobos devoradores no vosso meio, que vão vos persuadir para vos dominar, para que eles possam se aproveitar de vós. Paulo deixa isso lá atrás para a igreja, e hoje está valendo para nós, nada diferente. Então às vezes a pessoa não estuda a palavra, não tem olhos para ver. Por que isso acontece? Eu estou falando isso para você entender o que o pastor Neto falar, senão você não vai aprender. Eu vou te dar a história e vou te dar um pulo do gato. Pum, o gato vai pular, entendeu? O cordeiro vai pular e vai cair em cima do pasto verdinho, agora, quer ver? Olha o pulo. Por que isso acontece dentro da igreja? Às vezes, mulheres que não aguentam ficar com seu próprio marido, começam a buscar homem aqui, homem ali. Homens que não aguentam ficar com a sua própria esposa, começam a pular cerca, fazer coisa. Filhos que não aguentam respeitar o pai e a mãe. Homens, rapazes que não aguentam respeitar a moça que namora, moças que não aguentam respeitar o rapaz que ela namora, se prostituem. Começam a se sujar cedo. Pessoas que não aguentam ser honesto com o próprio patrão dele, ele fica lesando, ele é cleptomaníaco, ele tem o vício de roubar. Quando ele rouba, ele se sente bem, porque ele conseguiu. Isso não é bênção, isso é maldição. Por que isso acontece, pastor Américo? Por que, irmão, isso acontece? A pergunta é essa: por que, como, para quem, de que maneira? Por que isso está acontecendo? Porque as pessoas gostam de Jerusalém, amam Jerusalém, querem entrar por suas portas, mas vamos fazer algo figurado aqui na minha palavra. Desse lado aqui está o Monte Gólgota, Cristo está ali crucificado, Cristo está ali pregado, seu sangue está jorrando, ele está despido, nu, 99,9% nu, a sua vergonha aparecendo, seu corpo dilacerado. Cristo está ali morto, rendeu o Espírito a Deus. Já clamou Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Já rendeu o Espírito, a terra já tremeu, o véu já se rasgou, tudo já está consumado, como ele disse. Jesus está morto ali, mas as pessoas entram na Nova Jerusalém, que Cristo traz a existência pelo seu sangue, assim, ó, Cristo está aqui, então primeiro eu tenho que ir a Ele. Olha o que Paulo fala aqui em Gálatas:
para você entender. Daí você vai entender por que isso está acontecendo, porque essas coisas acontecem em nosso meio. Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, vamos lá, Gálatas 2, 20, diz assim: logo, já não sou eu quem vive mais, mas Cristo vive em mim. E se vive, esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e assim mesmo se entregou por mim. Cá em cima ele diz assim, ó, porque se torna a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo me constituo transgressor. Porque mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Aí ponto final, ele diz assim, ó, estou crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo. Porque essas coisas acontecem às vezes no nosso cotidiano. Esposa fraca na fé, marido fraco na fé, filhos fracos na fé, filhas fracas na fé, obreiros fracos na fé, pessoas fracas na fé, que qualquer ventozinho de problema, o camarada já cai, se desespera. Tem gente que se suicida, quer tomar veneno, quer se pendurar. Meu querido, se o diabo me arrebentar todo, eu vou continuar de pé falando, Deus, tu és meu Deus. Tu és o meu Senhor, tu me conheces. O que Satanás fala de mim, o que os homens falam de mim, não me interessa, deixa eles falar. Eles vão ter que falar até aprender que quando você mexe com um profeta como mexeram com Eliseu, Deus permite sair um leão do nada e devorar os caras. Deus permite sair um urso do nada e destruir, despedaçar todos eles. Então as pessoas têm que futucar os olhos da menina do Senhor para aprender que Deus é Deus ainda hoje como era no passado. Então por que todas essas coisas acontecem, pastor Américo? Porque quando as pessoas querem entrar na Nova Jerusalém, que Deus prepara, e Cristo é o primogênito disso tudo, eles entram dessa maneira que eu vou fazer aqui, ó. Aqui está o Gólgota, ali está Cristo. Eles vêm a Jerusalém, e lá na Jerusalém tem algo que interessa a eles, por isso se querem para lá, porque dá status. Aí o que eles fazem? Cristo está ali, ó, eles viram a face. Eles gostam do nome Jesus, mas viram a face para o outro lado e passa de perto, passos largos. E vão, sabe para onde eles vão? Sabe para onde a maioria vão? Como eu fui, como lá atrás eu falei, quando eu me converti. As pessoas começaram a me convidar a subir monte, descer monte, orar, clamar, buscar e tal, até que eu entrei naquele poder todo, e sem conhecimento nenhum, sem compromisso com Deus nenhum. Tive que cair, voltar com a boca na lama, para lá eu chorar, sofrer, e Deus falar comigo, eu não te chamei para isso. A primeira vez que eu escutei a voz do Senhor, eu estava num ciclo de oração, quando todo mundo começou a virar panelinha de pressão, sapatear, aviãozinho, cheio de trique. Aí eu não sentia nada, comecei a imitar os irmãos. Aí primeira vez eu ouvi a voz de Deus falar comigo, bem no ouvido, lá dentro. Eu, suave assim, ó, eu não te chamei para isso. O irmão me deu uma frieza no corpo, um gelo, que eu fiquei murchinho. Eu cheguei a mudar de cor, olhar para minha mão assim, eu estava cinza, que aquilo me quebrou. Eu fiquei, meu Deus, tem misericórdia de mim, eu não vou aceitar isso. O Senhor tem misericórdia de mim, o Senhor me ajuda, me ensina. Aí foi quando eu conheci o seminário pela primeira vez. Aí entrei, aí comecei a ver, comecei a escutar, ali eu aprendi a ler melhor, ali eu aprendi a falar melhor, ali Deus foi me preparando. Um rapaz com 19 para 20 anos, ali Deus foi me transformando, eu fui me interessando pelo estudo da palavra. Porque as pessoas gostam disso que eu vou falar aqui. Elas entram e querem entrar para dentro de Jerusalém, mas não querem olhar Cristo. A Bíblia diz assim, lá no livro do profeta Isaías, olhai para mim e sereis iluminados. As pessoas não querem olhar para Jesus e crucificar o velho homem com ele, morrer para a lei com ele, não querem crucificar a sua carne. Eles vêm para a igreja e têm um objetivo alvo. Eu vou te mostrar Atos capítulo 2 do versículo aqui, ó. Vamos lá. Eles estão interessados nisso. Ah, como isso tem valor. Ah, como isso parece ser o tudo. Como isso parece ser a resposta que o homem busca de Deus e da verdade. Isso parece ter
Parece não, tem a primazia. Atos capítulo 2, do 1 ao 4, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Que maravilha! Você sabia que depois do evento da crucificação e ressurreição de Cristo, o outro maior e grande sinal da igreja é qual? É o dia de Pentecostes. Foi o dia que Deus sela a sua igreja, o dia que Deus reveste a sua igreja, o dia que Deus traz à existência aquilo que não existia. Os discípulos já haviam sido cheios do Espírito Santo quando Jesus sopra, mas os discípulos que eram apóstolos ainda não estavam cheios do Espírito Santo na qualidade de igreja revestida de poder e autoridade. Então as pessoas hoje, eles olham para o Pentecoste sem ter vontade de se crucificar, sem ter vontade de se pregar na cruz, de negar o seu ego, de negar suas paixões efêmeras e mundanas, e continuam mortos em seus delitos e pecados, e continuam com cheiro de morte, com atitudes de morte, com vícios de morte, e dentro da igreja encapado de uma religiosidade exterior. Não difere nada daqueles que dizem ser judeus e não são. Paulo lutou contra esse tipo de gente, chamados judaizantes, pessoas que se convertiam, olhavam para o Pentecoste. O Pentecoste foi algo que fascinou a humanidade, mais do que a morte de Cristo na cruz. As pessoas sabem que Cristo morreu e pagou o preço do pecado. Ah, coitado, alguns dizem, ele era um mártir, ele morreu como um mártir, ele tentou fazer. Cristo não era mártir, Cristo é o substituto, Cristo é o Cordeiro de Deus, segundo João Batista, o maior profeta nascido entre os homens. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e os homens não olham para esse cordeiro, o cordeiro na cruz sangrando. Não, eu não quero isso para mim, eu não gosto disso. Lá no passado distante atrás, alguém foi desprezado por causa disso, e Deus não é diferente hoje. Deus despreza uma igreja que não se crucifica, Deus despreza a igreja que não prega a cruz, Deus despreza um homem, uma mulher, um obreiro, um pastor que não crucificou a sua carne na cruz de Cristo. Paulo diz assim: eu estou crucificado com Cristo e morri para a lei, para viver a liberdade que Cristo me chamou. O que é a liberdade que Cristo me chamou? Benignidade, mansidão, domínio próprio, poder de Deus na sua vida, amor ao próximo. Ele diz assim: contra essas coisas não há lei. Não há lei, a lei não tem domínio sobre o que é nascido de Deus. Quem nasce de Deus, ele vive pela autoridade, a graça e o poder do amor do Cristo sobre nossos corações. Ele nos dá autoridade para isso, e as pessoas hoje não querem olhar para a cruz, não querem ir ao Gólgota, não querem altar, não querem se crucificar, não querem derramar seu sangue. Os olhos estão dentro de Jerusalém, os olhos estão dentro daquilo que aconteceu no Pentecoste, no cenáculo. Os olhos estão voltado para aquilo que é fascinante, que fascina. Que negócio é esse que desce, que é fogo, que fala numa língua estranha e que tem poder e autoridade sobre essas vidas, que tocam a partir daquele momento, eles tocam, as pessoas são curadas, e as pessoas se fascinam com isso. E quando nós vamos no livro de Apocalipse, nós vamos ver que Deus, lá em Apocalipse, Deus olha para quem está na cruz. Eita glória, aleluia! Deus não olha para quem fez milagre, prodígio e maravilha. Deus olha para quem está na cruz. Quem vai à cruz está coberto com o sangue do Cristo. Quem vai à cruz está coberto com o sangue do Cordeiro. Quem vai à cruz está coberto com o sangue que tira ele debaixo do domínio da autoridade do pecado. Quem vive debaixo da autoridade do pecado não está debaixo da cruz, não se crucificou, não se tornou um com Jesus. Porque nós estamos vendo pessoas fracas na fé, porque não se crucificaram, porque não crucificam o velho homem, estão tomados
de vontade e desejo de entrar na graça que desceu no cenáculo. Querem ser cheios do Espírito Santo. Eles não querem se crucificar, não querem abandonar o pecado, mas querem entrar para a igreja com seu egoísmo, com suas falsidades, com suas mazelas, com suas malícias, e querem se fazer no reino de Deus a qualquer custo, a qualquer preço. Parece que o reino de Deus virou um shopping center de oportunidade, onde as pessoas vão, escolhem aquilo que quer e mete a cabeça como um touro brabo e entra de qualquer maneira de porta dentro. Ei! A porta do reino do mundo é larga, mas a porta do reino dos céus é estreita e poucos são os que se adaptam a ela. O porteiro da porta do mundo é Satanás, é o diabo, ele aceita tudo, mas o porteiro da porta estreita se chama Espírito Santo, que traz na sua mão a justiça e boa medida para medir aqueles que são de Deus e quem não são, e Deus conhece os seus. Então as pessoas hoje estão voltadas com os olhos para aquilo que aconteceu no derramamento do Pentecoste, querem ser cheios do Espírito Santo, mas não se crucificam com Cristo. Por isso tanto problema, tanta falsidade, tantas brigas, tantas separações, tanto egoísmo, tanta malícia de pessoas, que eu já fiquei envergonhado uma vez na frente de uma pessoa, eu olhando, eu falei, caramba, essa pessoa, a posição que ocupa, a autoridade que representa, entre aspas, fazer uma coisa dessa comigo, diante do meu Deus que está aqui comigo, o camarada não sabe nem o que ele está fazendo, estás comprando a entrada no inferno, e o camarada não sabe, pensando que é inteligente, pensando que é malandro. No céu não tem malandro, no céu não tem esperto, no céu só tem lavados e remidos no sangue do Cordeiro, ao ponto do livro de Apocalipse dizer assim, ó, eles chegarão aqui, vão lá, Senhor, abre-nos a porta. Aí o Senhor falou, quem são vós? Nós. Senhor, eu falei, Deus curou, eu curei leproso no teu nome, eu fiz milagre no teu nome, eu fiz prodígio e maravilha no teu nome. O Senhor vai lá de dentro para falar assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos tenho aprovado. Quando o Senhor olhar para esse tipo de gente, Deus sabe, o camarada está pregando, o nome é de Cristo, ele vai operar milagres e prodígios e maravilha. Milagre não define a sua santificação, milagre não define se você é filho de Deus. O que define quem você é se você está crucificado com Cristo Jesus, se você deixou o seu velho Adão na cruz morto e ressuscitou para uma viva esperança e a obediência, a fé. Sabe quando Paulo diz ali em Gálatas, que a vida que vivo agora, viva na obediência à fé no Filho de Deus? Ele está falando, eu vivo a vida que vivo agora, em obediência a esta fé, esta palavra, pelo Filho de Deus que me entregou ela, eu vivo ela, por eu viver ela, eu vivo ele, por eu viver ele, eu sou um com ele, se eu sou um com ele, eu estou crucificado na cruz. Paulo não tinha ganância, Paulo não tinha malícia, por isso ele era um homem transparente e de palavras diretas e positivas e verdadeiras. Então hoje as pessoas não querem Gólgota, as pessoas não querem altar de sacrifício, as pessoas querem olhar para dentro de Jerusalém e mergulhar dentro do cenáculo. Só que quem está lá dentro do cenáculo, recebendo esse revestimento de poder, a igreja sendo revestida, ele já está crucificado com Cristo. Estão recebendo poder para propagar esse evangelho. Só que a coisa mudou. O diabo falou, ei, tem um caminho mais curto, precisa passar por cruz. Não, você não precisa passar por cruz, não. Ó, é só virar as costas. Não, cruz, cruz não, vira as costas para cruz. Ó, Cristo é muito bom, olha, é muito bom, pagou o preço do pecado, aí vira as costas, aí vai de passos largos. Ele quer entrar na Nova Jerusalém, ele quer receber o que foi derramado no dia de Pentecoste no cenáculo. Ele quer língua de fogo, ele quer autoridade, ele quer voz de trovão, ele quer poder, mas isso não vai te dar salvação. É isso que tem que ser ensinado.
Você só vai ser salvo. Paulo está falando aqui em Gálatas: eu sou crucificado com Cristo, e a vida que vivo agora, viva na fé do Filho de Deus. Você que está falando? Eu vivo porque obedeço a palavra de Deus. É por isso que você vai ver um simples apóstolo, que foi como um filho abortivo, como ele fala, defendendo a autoridade do seu apostolado. Fora do tempo, as pessoas não queriam dar crédito a ele, porque ele não comeu sentado com Jesus. Ele não fez igual João, que sentava ao lado do mestre, colocava a cabeça aqui no peito de Jesus, ou no esquerdo ou no direito, e ficava olhando para Jesus, e Jesus falando. João sentia o hálito de Jesus, João sentia o bafo de Jesus quando Jesus falava com os apóstolos. Jesus tomava um vinho, João estava ali com a cabecinha reclinada, ouvindo o Senhor falar, e o Senhor com certeza com a mão sobre ele, abraçado e falando da sua palavra, doutrinando o seu colégio apostólico, e João estava ali. Nenhum dos outros tinha essa coragem de fazer isso, que isso vai de relacionamento de pessoa para pessoa. Tem pessoa que não tem vergonha de expressar o amor, o carinho que tem pelo outro. Fala: não, eu amo essa pessoa. Isso aqui é ser essa podridão do mundo de homossexualismo. É verdade. As pessoas até confundem, e tem algumas pessoas aí que pegam a Bíblia e gostam de torcer ela para tirar um caldo de lama para tomar, dizer: não, a Bíblia diz, a Bíblia não trata com lama, a Bíblia trata com verdade. Tem pessoas que dizem assim: não, Jonatas e Davi tinham um caso especial, ao ponto de Davi dizer que a amizade dele com Jonatas era mais fiel do que a amizade de um amor de uma mulher. Aí esse mesmo homem que eu aprendi com ele falou: meu filho, sabe por que Davi falou isso? Eu falei: por quê, pastor? Tanta gente fala tanta coisa. Para mim a mais válida foi essa. Davi tinha experiência. Muitas das vezes saía para a guerra, quando voltava a mulher tinha traído o marido lá. E Davi fala assim: ó, o amor de Jonatas por mim é mais fiel do que o amor de uma mulher pelo homem. Porque muitas das vezes o cara volta da guerra, ela está com o outro lá fazendo o que não deve. Ela não foi fiel a ele. Mas Jonatas e eu, nós temos uma fidelidade de um para com o outro, que é muito maior do que o amor de uma mulher para com o marido, que quando vai para a guerra, quando volta, ela está se prostituindo. Eu posso ir para a guerra, ele pode estar lá no palácio, eu posso estar aqui no deserto, mas eu sei que ele me ama, eu sei que ele me considera. Esse era o amor que Davi nutria por Jonatas, e esse é o amor que nós temos que nutrir pelos nossos verdadeiros amigos, aqueles que são fiéis, aqueles que têm pagado um preço caríssimo para estar dentro do reino de Deus e da vontade de Deus. Então as pessoas hoje, eles olham para o que aconteceu no livro de Atos capítulo 2, as pessoas querem ser cheias do Espírito, as pessoas hoje querem subir no púlpito e dar show. Outro dia tinha um presbítero reclamando comigo: pastor, eu fui numa igreja, não aguentei, eu me levantei e saí. Eu falei: por quê? Porque o indivíduo subiu para pregar e de repente ele leu a Bíblia e começou a dar glória, 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 dá glória, meu irmão. Aí deu 10 minutos, deu 15 minutos, 20 minutos, o cara dando glória para as pessoas ficar falando em língua, e lançava um jargão e começava a pular. Eu falei: e aí, o que é que tu fez? Ele: não aguentei, eu levantei e fui embora. Eu falei: muito bem, todos deveriam ter feito isso, porque o camarada sobe um púlpito para ficar gritando, botar o povo para dar glória, glória, glória. Eu já fiz isso. Eu levanto, falei: irmão, peraí, já corto ele, pego o microfone na mão dele, tem que dar um recado especial à igreja. Domingo é isso, começo a falar dos trabalhos da igreja, manda ele sentar e pá, e acabou. Não vai pregar. Ou você prega evangelho, ou você dá show gospel. Igreja é para se pregar evangelho. Então o que está acontecendo? Por que tanta fraqueza? Porque tinha esse grupo que perseguia Paulo por onde ele pregava o evangelho. Porque tinha esse tipo de pessoas que confrontavam o evangelho que Paulo pregava, porque eles não se crucificaram com Cristo. Eles aceitaram Jesus de boca, mas não do homem interior. Paulo havia se crucificado com Cristo e se despido de tudo aquilo que ele aprendeu no judaísmo, tudo aquilo que ele aprendeu lá. Ele se despiu e ele pregou tudo aquilo que ele aprendeu e usou da maneira correta, como Deus havia programado para ser usado. E por isso que ele vai ser um dos maiores escritores e um dos maiores doutrinadores das escrituras sagradas. Falando humanamente, é Paulo.
Saulo de Tarso. Por quê? Ele escreveu tudo aquilo que Deus determinou para que a igreja pudesse ter um padrão de santidade e ética para conviver no meio da sociedade, no meio do corpo de Cristo, e uma vida dentro de sua casa, no lar, na sociedade, no emprego, no trabalho, na escola, onde você estiver. O evangelho, ele tem a primazia e é superior a tudo e a todos, porque ele tem a capacidade de nos educar e nos capacitar de nós estarmos sempre à frente de todos aqueles que não o amam e não o têm. A prova disso é Paulo, a prova disso é Abraão, a prova disso é José no Egito, a prova disso é Esther, a prova disso são os heróis do passado, Samuel, a prova disso é Azarias, Misael, que é Sadraque, Mesaque e Abednego, foram homens preparados pela palavra e colocaram a palavra acima das suas próprias vontades, e Deus os honrou. E todos os homens da história da igreja que procede, né, ou seja, que segue o livro de Atos, você vai ver João Rui, João Calvino, Martim Lutero, foram homens que resolveram fugir da religiosidade, crucificar o seu velho homem, crucificar os seus vícios, lutar contra os seus próprios pecados, e renovaram as suas mentes, como diz em Efésios: transformai-vos pelo vosso novo entendimento. Que as pessoas não estão transformadas, não se crucificam com Cristo. Quando olham para a cruz, acham lindo, acham maravilhoso todo o projeto, o propósito de salvação de Deus para com o homem, na pessoa do homem Jesus. Mas Deus te convida a você, antes de entrar no cenáculo em Jerusalém, passar pelo altar do sacrifício. Eles estavam lá. Antes de ir para o cenáculo, eles assistiram, eles viram e morreram com Cristo, foram crucificados com Cristo Jesus e foram para lá buscar, orar, até que o Senhor aparece e confirma a fé deles, diz: fiquem aqui, até que do alto sejais revestido de poder. As pessoas hoje querem um poder místico, aonde estão trazendo de volta aquilo que Deus já encerrou. É como a lei mosaica, ela foi encerrada, os seus costumes e alguns ritos e algumas maneiras da observância dela, mas os mandamentos eternos, que é não matar, não roubarás, não adulterarás, não prostituirás, honra a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a ti mesmo, são mandamentos inegociáveis e eternos, que a igreja hoje cumpre com esses mandamentos. As pessoas não querem mais olhar para isso, querem vir para a igreja com a casca e tudo, sem crucificar o seu velho homem, sem crucificar o seu Adão. Por isso hoje você vê casamentos que não dão certo, por isso você vê hoje maridos prostitutas, esposas prostitutas, mulheres de obreiros prostitutas, mulheres de obreiras, homens prostitutos, adúlteros, beberrões. Você vê filhos que não são afeiçoados, pai e mãe, porque eles não querem aprender as escrituras sagradas, não querem se crucificar, mas querem ser abençoados, querem ser abastados, querem promover sinais, querem viver debaixo de sinais e prodígios, mas não querem pagar o preço da cruz do Calvário. Estão tratando o velho Adão com lencinho de algodão. Não, o velho Adão é para ser tratado no chicote, primeiro no tronco, depois carrega a cruz, depois toma-lhe coroa de espinho, e agora para fechar o pacote, cruz nele, cravo nas mãos e no pé, bota lá, ainda chegou não, chega vinagre na boca dele, não quero, não está bom ainda não, fura o lado dele e jorra tudo, perde tudo e fica ali só a carcaça. E o que traz a vida àquele homem ali é o Espírito do Deus Todo-Poderoso, que vive e fica e restaura aquele ser para uma viva esperança da sua igreja, que passa a existir a partir do derramamento do Pentecoste, no revestimento de poder que Deus já tinha escolhido, separado a sua igreja. Agora, como ela vai lutar com o ser que é principados e potestade, que é o próprio diabo, Satanás e toda a organização maligna na face da terra, humanamente falando, Deus precisa de revestir seu povo de poder. Então hoje a pessoa, ao invés de a cruz, ele quer passar da cruz, vira as costas para a cruz. Não, me crucificar não, eu sou cleptomaníaco, eu gosto de roubar.
muito. Então ele vira as costas para a cruz e passa e vai lá para dentro da sala do cenáculo. Ele quer ser revestido de poder. Ele quer ser reconhecido por sinais, prodígios e maravilhas. Ele quer ser reconhecido pelaquilo que não pertence a ele. Ele quer estátua pelaquilo que ele não tem, mas que é do Espírito, que dá para a edificação da igreja. Só que a Bíblia, o livro de Apocalipse, diz bem claro: e naquele dia, Senhor, abre-nos a porta, porque tu é filho e está para o lado de fora. O que aconteceu na caminhada? Qual a porta que você entrou? Você passou lá no Gólgota, virou as costas, não teve coragem de subir os degraus da fé e se crucificar com Cristo, e a vida que tu passar a viver na fé do Filho de Deus. Quando fala fé no Filho de Deus, é na verdade Filho de Deus, na obediência à palavra, e tu foi logo mergulhar para dentro do interesse. É como pessoas que vão para a faculdade. É verdade. O cara vai para a faculdade, ele chega lá na faculdade, é um malandro. Ele não quer passar a noite estudando, ele quer ir para o baile, ele quer pegar a moça da faculdade bonita, passar a noitada. Na maioria das vezes ele quer fumar um baseado, ele quer cheirar, quer ficar doidão, né? Estou falando de ímpio. E às vezes o filho de crente vai para lá e entra nessa vibe aí também, ele entra nessa, ele vai de cabeça. Ele vai, passa nas noitadas, aí dá as matérias para estudar, ele quer tirar cola. Aí chega lá na frente, ele dá um jeitinho brasileiro, ele passa. Depois lá na frente ele vai ser um juiz incompetente, um médico incompetente, um dentista incompetente, um advogado chulé, porta de cadeia. Ele não consegue firmar porque ele não se valorizou e não estudou. O que é que muitos fazem? Eu já vi isso acontecer. O camarada tem que retroceder, ele já tirou diploma e tudo, tem que retroceder, pagar alguém por fora para voltar a ensinar ele, para ele aprender, para ele tomar corpo, para ele respirar. Quando faz isso, ainda salva o indivíduo, e quando não faz, fica essas pessoas fazendo tudo errado, não fazem nada, é um problema. Na igreja tem isso, pastor? Tem gente que entra na igreja, pai é pastor, né? É bispo da igreja, aí o filhinho nasce lá, não quer nada com a igreja, não quer nada com o evangelho, não tem afeição nenhuma a Cristo, ele é soberbo, ignorante, prepotente. Aí o papai pega o filhinho, joga óleo na cabeça dele e fala: pastor. Aí de repente, não tem nem sermão de igreja, o cara aparece lá com diploma de formação de seminário. Aí eu fico só assim, irmão, ó, olhando. Aí não precisa de ir longe, por pouco tempo tu começa a ver os sinais da incompetência, o sinal da incapacidade, a falta de amor, a falta de domínio próprio, a falta de mansidão, não pondera, não é longânimo, a pessoa trata de ignorância, com estupidez. Por quê? Não querem pagar o preço daquilo que Deus estabeleceu. Quer ser bênção na tua casa, na sua família, na sua igreja, no seu comércio, quer ser próspero? Calvário, altar, crucifica o velho homem, por mais que doa. Não vou. Aonde é a tua fraqueza? É ali que mais tu tem que bater. Por exemplo, tive um diagnóstico médico por causa dos problemas, dos acidentes que eu tive, estava me dando problema de saúde seríssimo. Aí fui numa médica do NPS, ela olhou para mim: tira a sua roupa. Eu já falei isso aqui, eu fiquei até meio envergonhado. Falei: doutora, eu vim aqui, eu sou pastor. Ela falou: não me interessa, eu sou médico, só tira a roupa. Mas só está nós dois aqui na sala. Ela: tira a roupa, senhor, tira a roupa. Eu tirei. Falei: mas doutora, para mim não tem problema. Eu falei: Jesus, tem misericórdia. Eu levantei a camisa, baixei as calças até a canela. Aí ela falou: tira tudo, e tira o sapato, e tira a meia, eu quero ver tudo. Eu falei: Jesus. Aí foi lá, eu todo bobo, né? Eu não conseguia mais dormir direito, andar direito. Ela olhou meu pé, olhou minhas pernas, mandou fazer assim com a perna, eu fiz. Ela botou a mão na minha coxa, botou a mão no meu braço. Hoje não, hoje está diferente. Ela me olhou e falou assim: o senhor, agora pode botar a roupa. Eu botei. Falou: vou dar um conselho para o senhor. O senhor tem aproximadamente aí mais 1 ano ou 2 para o senhor entrar numa academia de musculação. Fala para ele que eu estou falando para o senhor aqui. O senhor vai ter que malhar pé, panturrilha,
a região glútea, a região pélvica, o resto para cima, o professor lá vai saber o que o senhor tem que fazer. Eu falei, por que, doutor? Olha, se o senhor não fizer, o senhor tem 2 anos, depois o senhor vai ver o que vai acontecer com o senhor. Aí eu com medo vim, falei com a minha filha foi e me levou para academia. Fez 6 meses agora, nós estamos em janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho e maio, 6 meses. 6 meses que eu estou lá, 6 meses, agora eu entendo que aquela mulher falou, voltou o músculo do meu antebraço, agora está dura, estava mole, parecendo até uma caixa de ovo quebrado, voltei a ter músculo aqui, minhas pernas estão voltando os músculos, a batata da minha perna voltou a ficar dura, agora eu subo, desço a escada, não me canso, não sinto mais nada, estou com disposição novamente, apesar de eu sentir muita dor nos pés e no pé direito, muita, mas estou muito bem, graças a Deus. Então, o que acontece? A pessoa te dá o caminho. Qual é o caminho para tu ter a vida vitoriosa? Irmão, a bênção está aqui. Aí o indivíduo entra na igreja, como eu entrei desavisado, aí foram logo me convidar. Irmão, não faça isso. Não faça isso. Não faça isso com nenhum membro de igreja. Se ele se converteu, ajude-o a ele ir para a EBD, ajude ele a fazer escolinha de novos convertidos, ajude ele a ler Bíblia. Não começaram a me levar para monte, sobe e desce monte despreparado, vi muita gente cair endemoniada no monte, e eu fiquei perplexo com aquilo, e hoje em dia eu sei que as pessoas não querem cruz, as pessoas não querem crucificar o velho homem. Paulo, quando estava lá em Éfeso, ele vai falar sobre isso, ele fala, transformai-vos pelo vosso novo entendimento, porque nós éramos mortos em delitos e pecados, nós vivíamos isso, mas agora, pelo conhecimento que Deus nos deu, transformai-vos, renovai as vossas mentes, a mentalidade tem que ser renovada, não tenha medo de crucificar o velho homem com Cristo, não olhe para aquilo que muitas das vezes vai vislumbrar a sua visão. Quando olhamos para as pessoas na igreja, muitas das vezes, né, falando em língua, tu fica, né, às vezes você vê a pessoa falando em língua, não maldizendo, com todo respeito a quem fez e com todo respeito a quem não fez, que eu não estou aqui defendendo a ignorância, nem enaltecendo quem tem sabedoria, eu estou ensinando, estou pregando hoje uma pregação doutrinária, uma pregação onde você tem que olhar, para você não cair na teia das pessoas que estão na igreja, levando a própria igreja para o inferno. Veja, a pessoa está lá, a pessoa olha, acha aquilo lindo, o novo convertido, quem não tem uma mente formada em Cristo, ele acha que aquilo ali é tudo, e não é. Então nós temos que crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. O que nós temos que fazer, meu irmão? O que nós temos que fazer? Entrar no caminho que Deus nos oferece. Qual o caminho mais fácil para esse tipo de gente? Ele quer logo orar para falar em língua. Falar em língua é algo secundário. As coisas primordiais é crucificar o velho homem, nascer de um entendimento puro e verdadeiro da palavra e viver a vida que você vai passar a viver em obediência ao Filho de Deus e levar cativo todo pensamento, sentimento e vontade contrário às Escrituras, cativa em obediência a ela, aos pés do Senhor, e se derramar ali. Isso é ser crucificado. Quando fazemos isso, não existe adultério. Quando fazemos isso, não existe pessoa ignorante, soberba, pessoa que não é longânima, pessoa que não é benigna. Não existe estupidez, existe alguém que pondera, que olha para o ser humano, que respeita, que sabe respeitar o direito das pessoas e esperar. Ele tem paciência, ele sabe o momento certo que a semente joga-se hoje, eu não colho amanhã o arroz, eu tenho que esperar o tempo da colheita. Então tudo tem tempo, o tempo hoje para você, Deus está falando contigo, crucifique na cruz do Calvário, com Cristo o velho homem, ande em caminho de santificação, e permita ao Espírito Santo transformar a sua vida. Tire os seus olhos daquilo que parece ouro, mas não é ouro, porque aquilo que parece ouro, muitos vão apresentar lá na porta naquele dia. Aqueles que estão crucificados com Cristo já estão dentro do gozo do seu Senhor, mas aqueles que receberam só aquilo que vislumbrava suas vistas, eles desprezaram
o Calvário, eles desprezaram crucificar a sua carne, eles não se incomodaram em fazer um curso de EBD, não se incomodaram em participar de uma leitura de Bíblia, eles não quiseram fazer um seminário, eles quiseram falar língua, entregar revelação e profetizar. E quando a Bíblia diz que as pessoas, Ágabo não era uma pessoa sem entendimento das Escrituras, Ágabo era um obreiro aprovado, portanto ele estava na reunião onde Paulo estava. Ágabo não era qualquer um que chegou lá e olhou que Jesus maravilhoso, virou as costas para o Calvário e foi lá e se encheu do Espírito Santo e agora começou a profetizar para todo mundo como profeta, que ofício de profeta não tem mais, e começa a adivinhar. Muita gente está entregando mensagem do diabo, espírito de adivinhação dentro da igreja. As pessoas não têm nem discernimento para ver isso, porque quando alguém te entrega algo e não acontece, não foi Deus, foi o espírito de adivinhação que está trabalhando em cima da sua necessidade para te ludibriar, para que você aceite o sofrimento que você está. Eu já vi isso acontecer, eu já vi pessoas ser usadas assim, fazendo com que a pessoa, não, irmão, calma, aceita, porque Deus, não, meu querido, Deus não é assim não, eu não aceito nada não tem esse negócio não, escravidão do pecado não estou debaixo de escravidão, eu estou livre para viver o evangelho que Cristo me chamou. Esse evangelho aqui é evangelho de transformação, evangelho que liberta você, evangelho que te torna melhor, evangelho que te dá poder contra o poder do pecado. Que é o poder do pecado? Então as pessoas não querem isso. Então esse tipo de gente que passa, vai lá na porta, ó, Senhor, o que aconteceu, Jesus? Ei, que é Jesus? Olha lá e ele fala assim, ó, quem são vocês? Já diz logo, eu não conheço vocês, não estou reconhecendo. Nós profetizamos no teu nome. Pode olhar lá, primeira coisa que ele fala, nós profetizamos no teu nome, amém. Legal, curamos, fizemos prodígios, maravilha no teu nome. Ele não contesta, estava errado, porque Jesus fala que quem com ele não se ajunta, se espalha. Mas tem muita gente espalhada aí que não quer se ajuntar com Cristo. A única coisa que te faz isso, ó, aqui você está unido, qualquer puxão que der vai soltar, mas cruz, quando eu olho para a cruz e falo, Senhor, eu aceito ser crucificado, estou me entregando para a cruz, aí deixa disso e passa a ser isso. Quando isso acontece, ó, juntou, puxa aí para tu ver, vai quebrar o dedo, vai arrebentar. Se um lado estiver fraco e o outro estiver forte, não tem como sair. Pode puxar, o irmão pode abrir os dedos, o outro segura, vai segurar, por quê? Está em unicidade. Então eu tenho que me crucificar com Cristo na cruz, para se cumprir o que as Escrituras dizem no Evangelho de João: aquele que se unir comigo será um comigo, como eu sou um com o meu Pai. E aquele que for um comigo, como eu sou um com o meu Pai, virei eu e o Pai, olha, e habitaremos nele, e faremos nele o quê? Morada. Por que ele faz morada? Porque o Espírito do Pentecoste está nesse indivíduo, o santificando com esta palavra, levando ele em obediência a esta palavra. Primeira coisa que o Espírito Santo faz, desde a conversão, levar você a crucificar com Cristo. Depois ele te mostra o cenáculo, revestimento de poder. E revestimento de poder não é para promover ninguém, te aponta a santificação por esta palavra, e depois você está dominado pelo Espírito Santo. Ele te separa, como está escrito lá em Éfeso, no livro de Efésios, separa ele, uns para mestre, outros para evangelista, outros para pastores, e outros para doutores da palavra, e outros para profeta. E Deus começa a dar os nomes ali, e tem muito mais ministério que aquilo ali, tem muito mais maneira de você ser usado. Tem pessoas que não falam língua, tem pessoas que não tem a capacidade de profetizar evangelho, nem tem agora o dom de profetizar, nem tem o dom de visão, nem tem o
um dom de revelação, mas ele tem um dom do amor, como ama, como sabe amar, como ele sabe estar do lado, como ele segura. O Barnabé abençoado, a Bíblia não diz que Barnabé ficava lá, falando, não diz, não fala nada disso. A Bíblia não diz que Barnabé era um homem super eloquente na pregação da palavra, não. A Bíblia diz que ele era um presbítero, que foi enviado para olhar o que estava acontecendo na igreja. Mas que escolha certa do Espírito Santo, escolheu um Barnabé, um homem abençoado daquele que fazia parte do presbitério, era o conselho da igreja de Jerusalém, os conselheiros, um homem daquele, um servo de Deus daquele que amparou Paulo, que amparou João Marcos, um homem que levantava então aquilo ali, amor puro. Esse homem é falado quase em todo o livro de Atos Apóstolos, mais do que qualquer outro apóstolo que sentou e comeu e bebeu do lado de Jesus. Por quê? Aquele homem teve uma visão à frente do seu tempo e da sua época. Então, o amor cobre a multidão de pecados. Para nós encerrarmos a mensagem de hoje, quer ser abençoado? Quer ser usado por Deus? Se você não fez, volte atrás e crucifique o velho homem. Ah, se você foi o que eu falei aqui ainda há pouco, aquele pastorzinho feito, né? Feito na mamata. Ah, é filho de pastor e vai lá, unge o cara. Nem 6 meses, parece com um diploma lá, super valorizado. Mas 6 meses? Eu lembro que uma vez eu era assim, tem um testemunho, tem um irmão aqui que é testemunho do que eu vou falar. Eu era como se fosse assim um diretor, né? De um certo, nós éramos as pessoas que estavam de frente. E falamos assim para as pessoas, ó, tem que trazer, tem que ser formado para participar aqui, tem que ter um seminário e tal. Aí o irmão chegou para mim na cara de madeira, de peroba, não, eu não tenho seminário não. Falei para ele, não tem problema, ó, hoje. Falei, não tem problema, você deixa aqui, deixa tudo teu documento direitinho. Quando você fizer o teu seminário, vai começar um aqui na igreja, vai ser 1 ano e 8 meses, eu acho, um seminário, vai ser o básico, né? Depois você faz um bacharel, faz um reforço e vai fazendo, você está aqui, tudo bem. Aí passou para 1 mês, 2 meses. 2 meses depois o irmão chegou lá para mim. Pastor, eu trouxe o diploma que eu tenho de seminário. Eu olhei para a cara dele assim, eu acho que ele comeu queijo, né? Como dizia minha mãe. Ele comeu queijo. Eu olhei assim, eu falei, mas no começo, na primeira vez, ele brigou, não tenho seminário, não me importo com isso para mim nunca teve valor. E de repente, 1 mês depois, o irmão aparece lá com diploma de seminário. Aí eu cocei minha cabeça assim, falei, acho que esse irmão come queijo demais. Aí eu olhei para ele e falei assim, aí o outro irmão, não pastor, deixa, não fala nada não. Eu falei, não. Olha, como o outro era acima de mim, eu falei, então leva, porque eu ia falar, pega esse diploma, leva para sua casa, guarda na gaveta e faça o seminário aqui, que eu só vou aceitar o seminário aqui. Mas o outro irmão aceitou, né? Eu não podia contestar, porque estava acima de mim na hierarquia. Eu falei assim, tudo bem. Então, quando eu falar alguma coisa, eu falo porque eu vivi, eu vivenciei, eu sei. Então eu sei. Quer ser abençoado no seu ministério? Volte atrás. Crucifique o velho homem. Não é vergonha nenhuma você reconhecer o seu pecado. Volta. Crucifica ele e fala, Senhor, toma nas tuas mãos a minha vida. A partir de hoje eu quero uma vida diferente. Quer ser abençoado no seu casamento? Volta atrás. Vai lá na igreja, ajoelha. Fala, Senhor, onde eu estou errando? Eu crucifico o meu velho homem. Eu quero parar de ser ladrão. Eu quero parar de ser prostituto. Eu quero parar de trair a minha esposa. Quero parar de trair o meu marido. Eu quero parar de falar mentira para as pessoas. Eu quero parar de dar golpe na empresa do meu patrão. Eu quero parar de roubar a hora de trabalho. Eu quero parar, Senhor, de fazer as coisas que são iniquidade, que quebram os princípios morais da sua lei. Senhor, me ajude, me dê vergonha na cara. Me ajude a crucificar esse velho homem. Aí a vida vai mudar. Quando você faz isso, o Espírito Santo olha para você lá do cenáculo, ele olha para você e fala assim, pai, agora ele passa pela cruz. Quando passar pela cruz, pouco tempo, Deus vai mudar primeiro os teus sentimentos, pensamentos e propósito de vida. É retroceder. E quando você retrocede, você vai vir, você vai ver que obedecer é melhor do que sacrificar. Então não fuja
do Calvário, crucifique o velho homem, tire os olhos de dentro do cenáculo, lá em Jerusalém. Não tenha ganância e sede desse poder, porque isso é bênção que já pertence a você, é teu, as bênçãos são vossas, mas antes, crucificai o velho homem e seja crucificado, e a vida que você viver agora, viva na fé e na presença do Filho de Deus, a saber, Cristo Jesus. E Paulo diz assim: o qual se deu e se entregou por morte de cruz e comprou a igreja com o seu próprio sangue. Esse é o nosso Deus e o nosso Salvador. Que o Espírito Santo fale em seu coração. Saia do cenáculo e volte para o Gólgota. Se crucifique com Cristo e depois entre na cidade pelas portas. Porque se você passar do Calvário e entrar olhando para as grandes maravilhas que aconteceram dentro do cenáculo, você vai ficar cheio desse poder, como muitos estão aí, mas Deus não vai ver o sangue do Calvário derramado sobre a sua vida. Você vai ser um filho bastardo, um filho que não foi gerado no Calvário. Filho de Deus não são gerados dentro do cenáculo, filho de Deus são gerados no Calvário. Calvário gera filho para Deus. Cenáculo, os filhos de Deus gerados no Calvário são revestidos como igreja poderosa para uma viva esperança. E o mais, que o Espírito Santo de Deus te abençoe. Retroceda, porque senão você vai ser um que vai bater as portas e ele vai dizer: não vos aprovei. Por quê? Não traz sobre vós a marca da cruz. Por isso Paulo fala com propriedade e autoridade: trago eu no meu corpo as marcas de Cristo Jesus. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tenho as marcas do Calvário, o sofrimento, a rejeição e o sangue derramado sobre o meu homem interior. Esse me deu vida e eu permaneço pelo revestimento de poder e vou permanecer até o fim, ao ponto de Deus falar para Paulo: vai, entra, porque ninguém te tocará, e ai daquele que te tocar. Você pode até tocar, se Deus permitir. Você vai se fazer, vai lá, e quando chegou a hora, cortaram a cabecinha de Paulo, enterraram o seu corpo, mas o corpo físico ficou aqui, mas o homem espiritual de Paulo está pronto para ser revestido de um novo corpo, de uma metamorfose e viver para sempre com o Senhor. E essa é uma verdade incontestável, escrita com grandes letras nas escrituras sagradas. Então, retroceda, crucifique o teu velho homem e olhe para dentro do cenáculo, mas entra dentro do cenáculo com as marcas da cruz de Cristo, que Deus te revestirá como igreja poderosa para você andar em santificação, ensinando e fazendo grandes obras. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que o Espírito Santo possa falar melhor em seu coração. Pastor Américo Gomes, Ministério Dófica, guiando rebanho. Ministério Dófica, guiando o rebanho. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Ó, um beijo no seu coração, um abraço. Nos ajude aí no nosso projeto de missões África. Estamos agora também em Malawi, estamos em Moçambique, a construção. Dá uma olhada aí no meu story no Face, você vai ver o que está acontecendo aí, o que Deus está fazendo. E peço a sua colaboração, a sua ajuda, para nós melhorarmos aqui também no futuro próximo a nossa congregação, que é o nosso lugar, o ponto de pregação onde estamos, e vamos ficar aqui até o Espírito Santo nos dar a sua direção, porque melhor obedecer do que sacrificar. Deus te abençoe, Deus te dê graça, tenha uma boa noite e paz com o Espírito Santo. A paz do Senhor.